Muito bem-vindos a todos. Vamos começar com o nosso livro Mantras de Vida de Loester, psicografado por João Nunes Maia. Ando sempre com um dos meus bolsos vazios. Quando sai alguma palavra inconveniente da minha boca, coloco-a dentro dele para nunca mais repeti-la. Interessante. Bonitinho. Vamos então ao Livro dos Espíritos. Pergunta 854. Do fato de ser infalível a hora da morte, pode-se deduzir que as precauções que tomemos para evitá-la sejam inúteis? Não, visto que as precauções que se toma são sugeridas com o fito de evitar a morte que ameaça. São um dos meios empregados para que ela não se dê. Então, vamos tomar atenção para as nossas inspirações, não é mesmo? No livro Céu e o Inferno, nós vamos entrar num novo capítulo dos espíritos endurecidos. E o título é La Pommeraie, Castigo pela Luz. Em uma das sessões da Sociedade de Paris, durante a qual se discutira a perturbação que geralmente acompanha a morte, um espírito ao qual ninguém fizera alusão e muito menos se pretendera evocar, manifestou-se espontaneamente com a seguinte comunicação que, conquanto não assinada, se reconheceu como de um grande criminoso recentemente atingido pela justiça humana. Que diz da perturbação? Para que essas palavras ocas são sonhadores e utopistas, ignoram redondamente o assunto do qual se ocupam. Não, senhores, a perturbação não existe, a não ser nos seus cérebros. Estou bem morto, tão morto quanto possível, e vejo claro em mim, ao redor de mim, por toda parte. A vida é uma comédia lúgubre, e insensatos os que se retiram da cena antes que o pano caia. A morte é terror, aspiração ou castigo, conforme a fraqueza ou a força dos que a temem, afrontam ou imploram. Mas é também para todos amarga irrisão. A luz me ofusca e penetra, qual flecha aguda, a sutileza do meu ser. Castigaram-me com as trevas do cárcere e acreditavam castigar-me ainda com as trevas do túmulo, senão com as sonhadas pelas superstições católicas. Pois bem, são vocês que padecem da obscuridade, enquanto eu, degradado social, me coloco em plano superior. Eu quero ser o que sou. Forte pelo pensamento, desdenhando os conselhos que zumbem aos meus ouvidos, vejo claro, um crime é uma palavra. O crime existe em toda parte. Quando executado pelas massas, glorificam-no, e individualizado, consideram-no infâmia. Absurdo. Não quero que me deplorem, nada peço. Lutarei por mim mesmo, só contra esta luz odiosa. E assina aquele que ontem era um homem. Analisada esta comunicação na assembleia seguinte, reconheceu-se, no próprio cinismo da sua linguagem, um profundo ensinamento patenteando, na situação desse infeliz, uma nova fase do castigo que espera o culpado. Efetivamente, enquanto alguns são imersos em trevas ou num absoluto insulamento, outros sofrem por longos anos as angústias da extrema hora ou acreditam-se ainda encarnados. Para estes, a luz brilha gozando o espírito e plenamente das suas faculdades, sabendo-se morto e não se lastimando, antes repelindo qualquer assistência e afrontando ainda as leis divinas e humanas. Quererá isso dizer que
que escapassem à punição? De modo algum. É que a justiça de Deus completa-se sob todas as formas, e o que a uns causa alegria, para outros é um tormento. A luz faz o suplício desse espírito e é ele próprio que o confessa, em que pese seu orgulho quando diz que lutará por si mesmo, só, contra essa luz odiosa. E ainda nessa frase, a luz ofusca-me e penetra qual flecha aguda, a sutileza do meu ser. Essas palavras, sutileza do meu ser, são características, dando a entender que sabe que o seu corpo é fluídico e penetrável à luz, a qual não pode escapar, luz que o penetra qual aguda flecha. Este espírito aqui está colocado entre os endurecidos, em razão do muito tempo que levou antes que manifestasse arrependimento, o que é também um exemplo a mais para provar que o progresso moral nem sempre acompanha o progresso intelectual. Entretanto, pouco a pouco se foi corrigindo esse espírito e deu mais tarde ditados instrutivos e sensatos. Hoje ele poderá ser colocado entre os espíritos arrependidos. Convidados a emitirem a sua apreciação a respeito, os nossos guias espirituais ditaram as 3 seguintes comunicações, aliás, dignas de mais séria atenção. Mas essas comunicações nós vamos deixar para as próximas vezes. E hoje nós vamos encerrar aqui com as trovinhas de Marcelo Gama, do livro Trovas do Outro Mundo. Temário de amor. Doce amor a que se arrime, vê-se logo pela rama, uma presença sublime que nada pede ou reclama. Amor puro tem na face a compreensão por dever, como a fonte quando nasce e canta sem perceber.